A questão da identidade ocupa uma posição importante na sociologia, porque permite compreender como cada pessoa se percebe como indivíduo e, simultaneamente, como membro de uma sociedade. Do ponto de vista sociológico, a identidade não é entendida simplesmente como algo natural, fixo ou inteiramente determinado no nascimento. Ela é construída ao longo da vida por meio das relações sociais, da cultura e dos processos de socialização. Cada indivíduo desenvolve uma percepção de quem é a partir da interação com outras pessoas e com os grupos e instituições aos quais pertence. Assim, identidade individual e identidade social não são realidades separadas. Aquilo que consideramos mais pessoal em nós mesmos é, em grande medida, formado dentro de um determinado contexto social e histórico. Todas as sociedades oferecem aos seus membros um conjunto de valores, normas, símbolos e modelos de comportamento. A cultura fornece uma espécie de repertório a partir do qual os indivíduos interpretam o mundo e constroem sua própria identidade. A língua que falamos, as maneiras pelas quais demonstramos respeito, nossas concepções de família, trabalho, religião, autoridade, masculinidade, feminilidade, infância e velhice são aprendidas socialmente. Mesmo sentimentos e comportamentos aparentemente espontâneos possuem dimensões culturais. As formas de cumprimentar alguém, demonstrar luto, celebrar um casamento ou expressar afeto, por exemplo, variam consideravelmente entre sociedades e períodos históricos. Por isso, a identidade precisa ser compreendida historicamente. Em muitas sociedades tradicionais, a posição do indivíduo encontrava-se fortemente vinculada ao grupo ao qual ele pertencia. Família, linhagem, aldeia, comunidade religiosa, posição social ou profissão podiam determinar grande parte das expectativas relacionadas à vida de uma pessoa. Isso não significa que os indivíduos não possuíssem personalidade ou capacidade de escolha, mas que suas possibilidades eram geralmente delimitadas por vínculos coletivos bastante fortes. Em uma sociedade medieval europeia, por exemplo, pertencer ao campesinato, à nobreza ou ao clero implicava diferentes direitos, obrigações e formas de compreender a própria posição no mundo. A modernidade provocou profundas alterações nesse quadro. A expansão das cidades, do capitalismo, do mercado de trabalho, da escolarização, dos estados nacionais e das formas modernas de comunicação enfraqueceu ou transformou muitos vínculos comunitários tradicionais. O indivíduo passou progressivamente a circular entre diferentes ambientes sociais e a desempenhar uma multiplicidade maior de papéis. Uma mesma pessoa pode ser simultaneamente filha, mãe, trabalhadora, estudante, integrante de uma comunidade religiosa, cidadã de determinado país e participante de diferentes grupos culturais. A identidade moderna, portanto, tende a apresentar um caráter mais complexo e plural. Essa questão está diretamente relacionada ao conceito sociológico de socialização. Desde a infância, o indivíduo aprende como deve se comportar, quais valores são considerados importantes e quais expectativas recaem sobre diferentes posições sociais. A família costuma desempenhar um papel fundamental na chamada socialização primária, enquanto escola, grupos de amigos, instituições religiosas, trabalho, meios de comunicação e outras instituições ampliam esse processo. O indivíduo, entretanto, não recebe essas influências de maneira completamente passiva. Ele interpreta, negocia, aceita ou rejeita parcialmente aquilo que recebe da sociedade. A identidade resulta justamente dessa interação permanente entre condicionamentos sociais e experiências individuais. A classe social constitui uma das dimensões importantes desse processo. Pessoas situadas em diferentes posições socioeconômicas possuem experiências distintas de educação, trabalho, consumo, lazer e acesso aos recursos sociais. A classe não determina mecanicamente a identidade, mas influencia as oportunidades disponíveis, os ambientes frequentados, os hábitos adquiridos e até determinadas expectativas sobre o futuro. Pierre Bourdieu chamou atenção para esse fenômeno ao desenvolver o conceito de hábitos, entendido como um conjunto de disposições socialmente adquiridas que orientam gostos, comportamentos, percepções e maneiras de agir. Aquilo que frequentemente aparece como simples gosto pessoal pode, portanto, estar relacionado à trajetória social do indivíduo. Também o gênero participa profundamente da construção das identidades. As sociedades estabelecem expectativas sobre comportamentos, ocupações, aparência e responsabilidades associadas às posições de homens e mulheres, embora essas expectativas variem historicamente e entre diferentes culturas.
A sociologia procura justamente distinguir características biológicas das construções sociais produzidas em torno delas. Mudanças ocorridas nas relações familiares, na educação, no mercado de trabalho e nos movimentos sociais demonstram que muitos papéis considerados naturais em determinados momentos históricos eram, na realidade, socialmente construídos e, portanto, sujeitos a transformações. A religião, por sua vez, pode fornecer sistemas de valores, símbolos, rituais e narrativas por meio dos quais os indivíduos compreendem a si mesmos e sua relação com a comunidade. Em diferentes sociedades, a identidade religiosa pode exercer influência sobre alimentação, vestuário, casamento, educação, concepções de moralidade e pertencimento coletivo. Mesmo em sociedades secularizadas, tradições religiosas podem permanecer presentes nos costumes e nas identidades culturais. Uma pessoa pode, inclusive, identificar-se culturalmente com determinada tradição religiosa sem necessariamente praticá-la intensamente. Da mesma maneira, etnia e pertencimento coletivo constituem elementos importantes da identidade social. Os indivíduos frequentemente constroem sua percepção de pertencimento a partir de uma história, língua, território, ancestralidade ou conjunto de tradições compartilhadas. Contudo, a sociologia procura evitar a interpretação dessas identidades como realidades biológicas imutáveis. As fronteiras entre grupos étnicos são também construídas e reconstruídas historicamente. Migrações, guerras, formação dos estados nacionais, colonialismo e globalização podem fortalecer, transformar ou produzir novas formas de identificação coletiva. Essa dimensão coletiva da identidade permite compreender uma característica fundamental da vida social. As pessoas definem quem são, não apenas por suas características individuais, mas também por meio daquilo a que pertencem. Ser brasileiro, estudante, trabalhador, indígena, imigrante, membro de uma comunidade religiosa ou integrante de determinada profissão significa ocupar posições reconhecidas socialmente. Cada uma dessas posições oferece referências para a construção da identidade e estabelece expectativas sobre comportamentos e relações com os demais. Entretanto, pertencimento também pode produzir diferenças e fronteiras sociais. A identificação com um nós frequentemente implica alguma distinção em relação a outros. Dessa maneira, identidades podem constituir fontes de solidariedade e integração, mas também participar da formação de preconceitos, discriminações e desigualdades. Categorias de classe, gênero, etnia, nacionalidade ou religião podem funcionar tanto como formas de pertencimento, quanto como mecanismos pelos quais determinadas sociedades distribuem prestígio, oportunidades e poder de maneira desigual. Nas sociedades contemporâneas, esse processo tornou-se ainda mais complexo devido à globalização, às migrações e às tecnologias de comunicação. Um indivíduo pode participar simultaneamente de comunidades locais e redes transnacionais, consumir produtos culturais originados em diferentes países e manter relações sociais por meio de ambientes digitais. As redes sociais ampliaram as possibilidades de apresentação e reconstrução da própria identidade, fazendo com que as pessoas administrem diferentes imagens de si diante de diferentes públicos. Isso não significa que as identidades tenham se tornado completamente livres ou arbitrárias, pois continuam condicionadas pelas estruturas sociais, mas indica que os indivíduos dispõem de repertórios culturais mais diversificados para construir suas trajetórias. A sociologia compreende, portanto, a identidade como um fenômeno relacional, histórico e socialmente construído. Não existe identidade individual completamente separada da sociedade, assim como a sociedade não existe independentemente dos indivíduos que a constituem. Cultura, valores, normas, classe, gênero, religião, etnia, família, escola e diferentes grupos sociais fornecem referências fundamentais para que cada pessoa compreenda quem é e qual posição ocupa no mundo social. Ao mesmo tempo, os indivíduos reinterpretam essas referências e podem contribuir para transformá-las. Desse modo, estudar sociologicamente a identidade significa compreender a tensão permanente entre indivíduo e sociedade, diferença e pertencimento, permanência e transformação. Cada pessoa possui uma trajetória singular, mas essa trajetória é construída dentro de condições históricas e sociais que não foram escolhidas individualmente. A identidade surge justamente desse encontro. Somos indivíduos particulares, mas aprendemos a ser indivíduos por meio das relações que estabelecemos com os outros e com a sociedade em que vivemos.
A emergência do indivíduo como sujeito relativamente autônomo constitui uma das grandes transformações associadas à formação da sociedade moderna. Isso não significa que nas sociedades antigas e medievais não existissem indivíduos com personalidade, interesses próprios ou capacidade de decisão. A questão sociológica é diferente. Trata-se de compreender em que momento histórico a autonomia individual, a liberdade de escolha, a realização pessoal e a ideia de que cada pessoa possui uma trajetória própria passaram a ocupar uma posição central na organização e nos valores da sociedade. Nesse sentido, o individualismo não deve ser confundido simplesmente com egoísmo. Sociologicamente, ele representa um sistema de valores no qual o indivíduo passa a ser considerado portador de direitos, escolhas e responsabilidades próprias. Nas sociedades tradicionais, a identidade e a posição das pessoas estavam geralmente muito vinculadas aos grupos aos quais pertenciam. Família, linhagem, aldeia, religião, corporação profissional ou posição social forneciam referências relativamente estáveis. Em grande parte da Europa medieval, por exemplo, a ordem social era concebida como uma estrutura hierárquica formada por diferentes estamentos, cada qual associado a determinados direitos, deveres e funções. A posição social recebida pelo nascimento exercia enorme influência sobre as possibilidades de vida. A comunidade e a tradição, portanto, possuíam grande peso na definição da identidade. A partir do final da Idade Média e, sobretudo, durante a modernidade, essas estruturas começaram a sofrer transformações profundas. O crescimento das cidades e do comércio, o renascimento, a reforma protestante, a formação dos estados modernos, o desenvolvimento do capitalismo e, posteriormente, as revoluções políticas e a industrialização modificaram as relações entre indivíduo e sociedade. Progressivamente, difundiu-se a concepção de que a pessoa poderia possuir uma identidade e uma trajetória relativamente independentes da comunidade de origem. O desenvolvimento do capitalismo foi especialmente importante. A expansão dos mercados e do trabalho assalariado criou relações sociais nas quais indivíduos formalmente livres estabeleciam contratos, vendiam sua força de trabalho, adquiriam propriedades e participavam de mercados cada vez mais amplos. Paralelamente, o pensamento político moderno passou a conceber os seres humanos como indivíduos dotados de direitos. As teorias do contrato social, o liberalismo e as revoluções dos séculos XVII e XVIII contribuíram para consolidar conceitos como liberdade individual, propriedade, igualdade jurídica e cidadania. Essa transformação, entretanto, produziu um paradoxo que se tornaria central para a sociologia. Quanto mais individualizadas se tornam as pessoas, mais complexa se torna sua dependência da sociedade. O indivíduo moderno possui maior liberdade para escolher profissão, casamento, religião, residência ou estilo de vida do que muitos indivíduos das sociedades tradicionais, mas depende simultaneamente de redes sociais e econômicas muito mais extensas. É precisamente essa relação aparentemente contraditória que autores como Emile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel e Norbert Elias procuraram compreender. Para Emile Durkheim, a sociedade não pode ser reduzida à simples soma dos indivíduos. Ela possui normas, valores e instituições que existem anteriormente ao nascimento de cada pessoa e exercem influência sobre seu comportamento. Durkheim denominou essas realidades de fatos sociais. A língua que utilizamos, as normas jurídicas, os costumes, a religião e as regras morais são exemplos de estruturas coletivas que aprendemos por meio da socialização. Durkheim percebeu, entretanto, que a modernidade produzia uma forma particular de individualização. Em sua obra da divisão do trabalho social, distinguiu a solidariedade mecânica, característica de sociedades relativamente menos diferenciadas, da solidariedade orgânica, predominante nas sociedades modernas. Na primeira, a integração social ocorre principalmente pela semelhança. Os indivíduos compartilham atividades, crenças e costumes relativamente homogêneos. Na segunda, a crescente divisão do trabalho produz indivíduos especializados e diferentes entre si. Essa especialização aumenta a autonomia individual, mas também aumenta a interdependência. Um trabalhador moderno pode possuir grande liberdade pessoal, porém depende de agricultores para sua alimentação, de professores para sua educação, de médicos para sua saúde, de sistemas de transporte, energia, comunicação e inúmeras outras atividades especializadas. Para Durkheim, portanto, individualização e integração social não são necessariamente fenômenos opostos.
A própria sociedade moderna produz indivíduos mais diferenciados e simultaneamente mais dependentes uns dos outros. Existe, porém, um risco, quando as normas sociais perdem força, sem que novas regras consigam organizar adequadamente as relações sociais, surge aquilo que Durkheim chamou de anomia. O indivíduo pode experimentar desorientação, ausência de limites e enfraquecimento dos vínculos coletivos. Assim, uma sociedade excessivamente desorganizada não produz necessariamente maior liberdade, pode produzir isolamento e insegurança. Max Weber abordou a questão por outra perspectiva. Seu interesse estava especialmente voltado para o processo de racionalização característico da civilização ocidental moderna. Segundo Weber, diferentes esferas da vida passaram progressivamente a ser organizadas segundo critérios de cálculo, eficiência, previsibilidade e racionalidade instrumental. O capitalismo moderno, a burocracia estatal e o direito formal são manifestações fundamentais desse processo. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber analisou como determinadas formas de protestantismo contribuíram para a formação de uma ética que valorizava disciplina, trabalho sistemático, responsabilidade individual e controle racional da conduta. A relação religiosa com a salvação adquiria uma dimensão fortemente pessoal. Cada indivíduo deveria examinar sua própria conduta e organizar racionalmente sua existência. Entretanto, Weber percebeu outra contradição da modernidade. As mesmas instituições que ampliaram certas formas de liberdade também criaram enormes estruturas burocráticas. O indivíduo moderno conquista direitos e autonomia, mas passa a viver dentro de organizações reguladas por procedimentos impessoais. A burocracia é eficiente justamente porque substitui relações pessoais por regras abstratas. Surge assim o risco de aquilo que Weber descreveu metaforicamente como uma jaula de ferro da racionalização. Uma sociedade altamente organizada, na qual os indivíduos podem sentir-se aprisionados por instituições que eles próprios ajudaram historicamente a construir. Georg Simmel, por sua vez, voltou sua atenção para a experiência cotidiana do indivíduo moderno, sobretudo na grande cidade. Em seu famoso ensaio As Grandes Cidades e a Vida do Espírito, analisou como a vida urbana transforma a personalidade. O habitante da metrópole encontra diariamente uma quantidade enorme de pessoas, informações, mercadorias, estímulos e relações sociais. Para proteger-se dessa intensidade, desenvolve formas particulares de comportamento, entre elas certa reserva emocional e aquilo que Simmel denominou atitude blasé, caracterizada por uma relativa indiferença diante da multiplicidade de estímulos urbanos. Para Simmel, a cidade moderna oferece simultaneamente liberdade e anonimato. Nas pequenas comunidades tradicionais, o indivíduo está submetido a um controle social intenso. Todos conhecem sua família, sua reputação e sua trajetória. Na grande cidade, ele pode circular entre diferentes grupos e construir uma identidade mais individualizada. Porém, essa liberdade pode ser acompanhada por impessoalidade, isolamento e relações sociais mediadas pelo dinheiro. Simmel percebeu, portanto, uma tensão característica da modernidade. O indivíduo deseja preservar sua singularidade diante de uma sociedade cada vez mais extensa e padronizada. A moda constitui um exemplo interessante. Ao vestir-se segundo determinada moda, uma pessoa demonstra pertencimento a um grupo. Ao mesmo tempo, procura diferenciar-se dos demais. A vida moderna oscila continuamente entre esses dois movimentos, pertencer e diferenciar-se. Já Norbert Elias procurou superar a própria oposição rígida entre indivíduo e sociedade. Para ele, não devemos imaginar primeiro indivíduos isolados que posteriormente formam uma sociedade. Desde o nascimento, os seres humanos encontram-se inseridos em redes de relações e dependências. Elias utiliza a ideia de figuração para mostrar que indivíduos e sociedades constituem processos interdependentes. Em O Processo Civilizador, Elias investigou as transformações ocorridas nos costumes europeus durante vários séculos. Mudanças aparentemente pessoais, maneiras de comer, controlar emoções, comportar-se à mesa, expressar agressividade ou realizar funções corporais, estavam relacionadas a transformações muito mais amplas na organização social e política. À medida que as redes de interdependência se tornavam mais complexas, aumentava também a necessidade de autocontrole. Esse argumento possui uma consequência importante. Aquilo que consideramos uma personalidade individual e interior também possui uma história social. O indivíduo moderno aprende a controlar impulsos, calcular consequências, administrar emoções e observar a si próprio.
Portanto, a própria interioridade individual não está fora da sociedade. Ela é parcialmente formada por processos históricos de socialização. Durkheim, Weber, Simmel e Elias chegam por caminhos diferentes a uma conclusão fundamental. A modernidade não pode ser descrita simplesmente como uma passagem da sociedade para o indivíduo, como se a expansão da liberdade individual significasse o desaparecimento dos vínculos sociais. O que ocorreu foi uma transformação desses vínculos. O indivíduo moderno tornou-se relativamente mais livre das comunidades tradicionais, das hierarquias hereditárias e de determinadas autoridades religiosas ou familiares. Ao mesmo tempo, passou a depender de mercados, estados, empresas, sistemas educacionais, burocracias, redes de comunicação e inúmeras instituições especializadas. Quanto maior a diferenciação social, maior pode ser a liberdade individual, mas também mais extensa se torna a rede de interdependências. É nesse sentido que se deve compreender sociologicamente o individualismo moderno. Ele não representa simplesmente o triunfo do indivíduo sobre a sociedade. Paradoxalmente, é a própria sociedade moderna que produz a valorização da individualidade. Direitos individuais, liberdade de consciência, escolha profissional, autonomia pessoal e realização de si tornam-se valores coletivamente reconhecidos e institucionalizados. Assim, a tensão entre indivíduo e sociedade constitui menos uma oposição absoluta do que uma relação dinâmica. Durkheim demonstra que a diferenciação individual cresce juntamente com a interdependência social. Weber revela que a autonomia moderna convive com racionalização e burocratização. Simmel mostra que a liberdade e a singularidade individuais coexistem com anonimato e impessoalidade. E Elias demonstra que até mesmo a personalidade aparentemente mais íntima é produzida dentro de longos processos históricos de interdependência e autocontrole. A grande contribuição desses autores consiste justamente em mostrar que não existe indivíduo completamente fora da sociedade, nem sociedade independente dos indivíduos. A individualidade moderna é, ela própria, uma construção histórica e social. A socialização é o processo pelo qual o ser humano aprende e interioriza os valores, normas, conhecimentos, comportamentos, símbolos e formas de relacionamento necessários para participar da vida social. Por meio dela, uma criança que nasce com determinadas capacidades biológicas torna-se progressivamente membro de uma sociedade concreta. Aprende uma língua, reconhece regras, estabelece relações, compreende papéis sociais e desenvolve maneiras de interpretar a si mesma e aos outros. Por isso, a sua socialização constitui uma das principais pontes entre indivíduo e sociedade. É por meio dela que a cultura é transmitida entre gerações, mas também é através dos indivíduos socializados que essa mesma cultura pode ser reinterpretada e transformada. A socialização começa nos primeiros momentos da vida, mas não termina na infância. Durante toda a existência, os indivíduos encontram novos ambientes, assumem novos papéis e precisam aprender novas formas de comportamento. Uma pessoa é socializada quando aprende a falar e a comportar-se em sua família, mas também quando entra na escola, começa a trabalhar, constitui uma família, ingressa em uma instituição religiosa, participa de uma organização política ou aprende as normas de convivência de um novo grupo. Nesse sentido, a socialização é um processo permanente. Uma distinção clássica é aquela entre socialização primária e socialização secundária. A socialização primária ocorre principalmente durante a infância e possui enorme importância para a formação inicial da personalidade e da identidade. A família ou aqueles que exercem funções equivalentes geralmente constituem seus principais agentes. A criança aprende a língua, as primeiras regras de convivência, formas de demonstrar afeto, maneiras de se alimentar, hábitos de higiene, concepções de certo e errado e inúmeras outras referências culturais. Como esse aprendizado ocorre em relações emocionalmente intensas, muitas dessas normas são interiorizadas de maneira profunda. Uma criança não nasce sabendo, por exemplo, que determinadas palavras são consideradas educadas, que deve esperar sua vez para falar, ou que determinados comportamentos são adequados em alguns lugares e inadequados em outros. Tudo isso é aprendido. Até mesmo categorias aparentemente elementares, como compreender relações de parentesco, reconhecer posições de autoridade ou distinguir situações formais de informais, dependem de processos sociais.
A socialização secundária, por sua vez, ocorre quando o indivíduo passa a participar de ambientes sociais mais amplos e especializados. Escola, universidade, trabalho, organizações religiosas, forças armadas, associações, grupos profissionais e inúmeras outras instituições ensinam conhecimentos e comportamentos específicos. Um estudante aprende a comportar-se como aluno, um médico aprende as normas de sua profissão, um trabalhador aprende a cultura organizacional de uma empresa. Cada novo papel social exige algum aprendizado. Essa distinção, entretanto, não significa que a socialização primária termine completamente quando começa a secundária. Os dois processos podem sobrepor-se. Além disso, experiências posteriores podem modificar valores adquiridos anteriormente. Uma pessoa criada dentro de determinado ambiente familiar pode encontrar na universidade, no trabalho ou em outros grupos maneiras muito diferentes de compreender religião, política, relações familiares, gênero ou profissão. A socialização, portanto, não consiste simplesmente em acumular aprendizagens, mas também em revisá-las e reinterpretá-las. É justamente por isso que não existe uma única maneira universal de socialização. Cada sociedade desenvolve determinadas expectativas sobre aquilo que seus membros precisam aprender. Em uma comunidade rural tradicional, por exemplo, crianças podem participar relativamente cedo das atividades produtivas familiares e adquirir conhecimentos diretamente relacionados ao cultivo da terra ou à criação de animais. Em sociedades urbanas industrializadas, grande parte da infância tende a ocorrer em instituições especializadas, sobretudo a escola, prolongando o período de preparação antes da entrada plena no mundo do trabalho. As diferenças aparecem também entre culturas. Maneiras de educar crianças, demonstrar respeito aos mais velhos, organizar relações familiares, estabelecer autoridade ou incentivar a autonomia variam consideravelmente. Algumas culturas enfatizam mais fortemente a responsabilidade do indivíduo perante a família e a comunidade. Outras valorizam de maneira mais acentuada a autonomia, iniciativa e realização pessoal. A sociologia procura compreender essas diferenças sem considerar automaticamente um único modelo cultural como padrão universal. Também dentro de uma mesma sociedade existem experiências distintas de socialização. Classe social, gênero, religião, região, etnia, geração e condições familiares podem produzir trajetórias bastante diferentes. Duas crianças nascidas na mesma cidade e no mesmo ano podem viver experiências sociais profundamente distintas, dependendo das famílias às quais pertencem, das escolas que frequentam, das condições econômicas de suas casas, dos grupos religiosos ou culturais dos quais participam e das oportunidades disponíveis. A família tradicionalmente constitui um dos agentes mais importantes desse processo. É nela que normalmente ocorrem as primeiras experiências de autoridade, solidariedade, cooperação, conflito e pertencimento. Entretanto, as formas familiares são historicamente variáveis. Famílias extensas, nucleares, monoparentais, recompostas e outras configurações produzem diferentes experiências de convivência. Além disso, as próprias relações entre adultos e crianças se modificaram historicamente. Em muitas sociedades contemporâneas, por exemplo, existe uma valorização maior da individualidade e da participação das crianças em decisões que lhes dizem respeito do que existia em períodos anteriores. A escola amplia enormemente esse universo. Nela, a criança entra em contato sistemático com pessoas que não pertencem à família e precisa relacionar-se segundo normas relativamente impessoais. Aprende horários, disciplina, cumprimento de tarefas, avaliação, competição e cooperação. Além dos conteúdos formalmente ensinados, a escola transmite comportamentos e expectativas sociais. Esse conjunto de aprendizagens implícitas é algumas vezes denominado currículo oculto. Aprende-se não apenas matemática, história ou língua portuguesa, mas também maneiras de participar de uma instituição social. Os grupos de convivência e de pares, especialmente amigos e colegas, constituem outro elemento fundamental. Sua importância tende a aumentar durante a adolescência. Diferentemente das relações familiares, frequentemente marcadas por diferenças de idade e autoridade, os grupos de pares estabelecem relações entre pessoas de posições relativamente semelhantes. Neles são desenvolvidos gostos musicais, formas de vestir, linguagens próprias, comportamentos e referências culturais. O indivíduo pode encontrar nesses grupos valores diferentes ou até contraditórios em relação àqueles transmitidos pela família. Isso demonstra que a socialização não é necessariamente um processo harmonioso.
Diferentes agentes podem transmitir mensagens contraditórias. Uma família pode ensinar determinados valores religiosos enquanto os colegas defendem outros. A escola pode promover determinadas normas, enquanto conteúdos consumidos na internet apresentam comportamentos diferentes. Valores profissionais podem entrar em conflito com valores familiares. O indivíduo precisa constantemente administrar essas influências. Os meios de comunicação adquiriram importância crescente nesse processo. Primeiro a imprensa, depois o cinema, o rádio e a televisão passaram a apresentar modelos de comportamento, padrões de consumo, concepções de sucesso, representações de família, relações amorosas, profissões e estilos de vida. A experiência social deixou, portanto, de depender exclusivamente das pessoas fisicamente próximas. Alguém pode aprender sobre formas de viver existentes em lugares que jamais visitou. A internet e especialmente as redes sociais aprofundaram extraordinariamente essa transformação. Existe uma diferença importante entre a televisão tradicional e as plataformas digitais. Diante da televisão, o indivíduo era predominantemente receptor de conteúdos produzidos por organizações relativamente centralizadas. Nas redes sociais, pode simultaneamente consumir, produzir e compartilhar conteúdos, participar de comunidades e receber respostas quase imediatas de outras pessoas. Com isso, surgiram novas formas de construção da identidade. O indivíduo pode apresentar diferentes aspectos de si em diferentes ambientes digitais, acompanhar influenciadores, participar de comunidades formadas por interesses comuns e estabelecer relações com pessoas geograficamente distantes. Adolescentes e adultos podem encontrar grupos de pertencimento que não existiriam em seu ambiente presencial. Ao mesmo tempo, as plataformas digitais introduziram um novo elemento: a mediação algorítmica da socialização. Aquilo que uma pessoa encontra na internet não depende apenas de suas escolhas conscientes. Algoritmos selecionam conteúdos com base em interações anteriores, produzindo ambientes informacionais personalizados. Dessa maneira, empresas e sistemas tecnológicos participam indiretamente da definição dos conteúdos culturais aos quais milhões de indivíduos são expostos. As transformações contemporâneas também tornam as trajetórias individuais menos lineares. Em sociedades tradicionais, determinadas etapas da vida podiam apresentar sequências relativamente previsíveis. Nas sociedades atuais, mudanças de profissão, migrações, novas configurações familiares e transformações tecnológicas podem exigir sucessivos processos de ressocialização, isto é, aprendizagem ou reconstrução de comportamentos e referências diante de novas circunstâncias. Um trabalhador que passou décadas realizando determinada atividade pode precisar adquirir novos conhecimentos devido à automação. Uma pessoa que migra para outro país precisa aprender não apenas outra língua, mas regras implícitas de convivência. Alguém que entra em uma universidade encontra novos códigos culturais. A socialização acompanha, portanto, as mudanças ocorridas ao longo da trajetória individual. É importante, entretanto, evitar uma interpretação excessivamente determinista. A sociologia não considera necessariamente que o indivíduo seja uma espécie de recipiente passivo no qual a sociedade deposita valores e comportamentos. As pessoas interpretam aquilo que aprendem, confrontam diferentes referências, recusam algumas normas e modificam outras. É precisamente porque os indivíduos podem reinterpretar sua socialização que as sociedades mudam. Cada geração recebe uma herança cultural, mas não a reproduz de maneira perfeitamente idêntica. Jovens podem questionar valores de seus pais, movimentos sociais podem transformar comportamentos anteriormente considerados naturais, novas tecnologias podem modificar relações familiares e profissionais, alterações econômicas podem produzir novas formas de trabalho e sociabilidade. Existe, portanto, uma relação de mão dupla. A sociedade forma os indivíduos, enquanto os indivíduos reproduzem e transformam a sociedade. A socialização permite compreender assim porque somos simultaneamente semelhantes e diferentes. Somos semelhantes porque compartilhamos uma língua, símbolos, normas e conhecimentos que tornam possível a vida coletiva. Somos diferentes porque ninguém percorre exatamente a mesma trajetória social. Família, escola, amizades, trabalho, religião, classe social, cultura, meios de comunicação e experiências individuais combinam-se de maneiras particulares. Desse modo, estudar a socialização significa compreender o próprio processo pelo qual o ser humano se constitui como ser social.
Da socialização primária realizada nos primeiros vínculos familiares às formas contemporâneas de interação mediadas por redes digitais, os indivíduos estão permanentemente aprendendo como participar dos mundos sociais que habitam. A diversidade desses processos demonstra que não existe uma personalidade humana inteiramente separada da história e da cultura. Cada indivíduo possui sua singularidade, mas essa singularidade é construída desde o nascimento no interior de relações sociais concretas. A família e a escola estão entre as principais instituições responsáveis pela socialização dos indivíduos. Embora não sejam os únicos agentes desse processo, que também envolve grupos de amigos, instituições religiosas, trabalho, meios de comunicação e, atualmente, redes sociais, ambas ocupam posições particularmente importantes porque acompanham etapas decisivas da formação humana. De maneira geral, a família está associada sobretudo à socialização primária, enquanto a escola desempenha papel central na socialização secundária. Entretanto, nas sociedades contemporâneas, as funções dessas instituições tornaram-se mais complexas, sobrepostas e sujeitas a profundas transformações. A família costuma constituir o primeiro ambiente social encontrado pela criança. Antes de compreender formalmente o que são sociedade, regras ou valores, ela já participa de relações sociais dentro do grupo familiar. Aprende uma língua, formas de demonstrar afeto, maneiras de se alimentar, regras de higiene, relações de autoridade e padrões de comportamento. Por isso, grande parte da socialização familiar ocorre sem necessidade de ensinamentos explícitos. A criança aprende observando, imitando, recebendo aprovação ou reprovação e participando da rotina cotidiana. É nesse sentido que a família transmite normas e valores. Quando adultos ensinam uma criança a respeitar determinadas pessoas, compartilhar objetos, cumprir horários ou assumir responsabilidades, estão transmitindo expectativas sociais. Entretanto, valores mais amplos também são aprendidos nesse ambiente. Concepções sobre trabalho, dinheiro, religião, autoridade, educação, solidariedade, relações entre homens e mulheres e expectativas sobre o futuro podem ser transmitidas entre gerações. A família também desempenha papel fundamental na formação da identidade. Inicialmente, a criança percebe quem é através das relações que estabelece com outras pessoas. O nome que recebe, a língua que aprende, sua história familiar, tradições, referências religiosas e culturais e a maneira como é reconhecida pelos demais participam da construção de sua percepção de si mesma. A identidade individual começa, portanto, a formar-se dentro de uma identidade coletiva. Isso não significa que todas as famílias socializem seus membros da mesma maneira. As práticas familiares variam historicamente e são influenciadas por classe social, cultura, religião, região, geração e condições econômicas. Algumas famílias podem enfatizar disciplina e obediência, outras, autonomia e negociação. Algumas mantêm relações intensas com famílias extensas, envolvendo avós, tios e primos na educação das crianças. Outras concentram grande parte da socialização no núcleo doméstico mais restrito. Além disso, a família não transmite somente valores abstratos. Ela também proporciona recursos culturais concretos. A presença de livros, hábitos de leitura, formas de expressão, de conhecimentos adquiridos pelos adultos e expectativas relacionadas à educação influenciam a trajetória das crianças. É nesse ponto que as análises de Pierre Bourdieu se tornam particularmente importantes. Seu conceito de capital cultural permite compreender como determinadas famílias transmitem conhecimentos, disposições, maneiras de falar e referências culturais que podem ser valorizadas pelo sistema escolar. A escola, por sua vez, introduz o indivíduo em um universo diferente. Se a família é geralmente organizada por vínculos afetivos e pessoais, a escola coloca a criança diante de uma instituição regulada por normas relativamente impessoais. O estudante precisa cumprir horários, respeitar regras que se aplicam a outras pessoas, realizar tarefas, conviver com colegas que não escolheu e relacionar-se com autoridades que não pertencem à sua família. A escola desempenha, portanto, uma função que ultrapassa a simples transmissão de conteúdos acadêmicos. Naturalmente, ela ensina conhecimentos sistematizados, língua, matemática, história, ciências, geografia e outros saberes, mas também ensina maneiras de participar da vida coletiva.
O aluno aprende a esperar sua vez, trabalhar em grupo, competir, cooperar, lidar com avaliações, respeitar determinados procedimentos e assumir responsabilidades. A sociologia da educação frequentemente utiliza a ideia de currículo oculto para designar essas aprendizagens que não aparecem necessariamente nos programas oficiais. A escola ensina conteúdos declarados, mas simultaneamente transmite disciplina, hierarquias, concepções de mérito, formas de autoridade e expectativas sobre comportamento. O estudante aprende, portanto, não apenas aquilo que está nos livros, mas também como funciona uma instituição social. Para Emile Durkheim, a educação possui justamente essa dimensão socializadora. Cada sociedade precisa formar indivíduos capazes de participar da vida coletiva. A educação transmite às novas gerações determinadas regras morais, conhecimentos e formas de disciplina consideradas necessárias para a manutenção da sociedade. A escola desempenha uma função particularmente importante, porque amplia a socialização para além do círculo familiar, preparando a criança para sua participação em uma comunidade social mais extensa. Entretanto, outros sociólogos chamaram atenção para o fato de que a escola não apenas integra os indivíduos à sociedade. Ela também pode participar da reprodução das desigualdades sociais. Bourdieu mostrou que estudantes chegam à escola com diferentes quantidades e tipos de capital cultural. A linguagem, os conhecimentos e as disposições valorizados pela instituição escolar podem estar mais próximos daqueles adquiridos por determinadas classes sociais. Assim, diferenças sociais anteriores à entrada na escola podem influenciar o desempenho escolar. Essa perspectiva não significa que a escola seja incapaz de promover mobilidade social. Pelo contrário, a expansão da escolarização possibilitou que milhões de pessoas adquirissem conhecimentos e qualificações anteriormente inacessíveis. A escola pode ampliar horizontes culturais, oferecer contato com diferentes grupos sociais e proporcionar oportunidades de transformação das trajetórias individuais. Sociologicamente, portanto, ela apresenta uma característica ambivalente. Pode contribuir tanto para a reprodução quanto para a redução das desigualdades. As relações entre família e escola também se transformaram historicamente. Nas sociedades agrárias tradicionais, grande parte da aprendizagem ocorria diretamente no ambiente doméstico e comunitário. Crianças aprendiam muitas atividades observando e auxiliando os adultos. O conhecimento necessário à vida cotidiana era transmitido em grande medida entre gerações. Com a industrialização e a urbanização, esse modelo sofreu alterações profundas. A complexidade crescente das sociedades modernas exigiu instituições especializadas na transmissão do conhecimento. A expansão da escolarização obrigatória transferiu para a escola diversas funções anteriormente realizadas principalmente pela família, pela comunidade ou pelas corporações profissionais. A infância passou progressivamente a ser associada a um longo período de formação escolar. Ao mesmo tempo, ocorreram grandes transformações nas próprias estruturas familiares. A família contemporânea apresenta configurações diversas: famílias nucleares, extensas, monoparentais, recompostas e outras formas de organização doméstica. A redução do número médio de filhos em muitas sociedades, a crescente participação feminina no mercado de trabalho e as mudanças nas relações conjugais modificaram a divisão das responsabilidades relacionadas à socialização. As relações entre pais e filhos também sofreram transformações. Historicamente, muitos modelos familiares atribuíam forte autoridade aos adultos e esperavam maior obediência das crianças. Em muitas sociedades contemporâneas, difundiram-se modelos educacionais que valorizam diálogo, negociação, desenvolvimento emocional e autonomia individual. A criança e o adolescente passaram progressivamente a ser reconhecidos como sujeitos com necessidades e direitos específicos. Essas mudanças também modificaram a relação entre família e escola. A instituição escolar passou a assumir responsabilidades que ultrapassam a transmissão tradicional de conhecimentos. Questões relacionadas à convivência, cidadania, saúde, diversidade cultural, uso das tecnologias e desenvolvimento socioemocional passaram a aparecer com maior frequência no cotidiano escolar. Isso pode gerar debates sobre os limites das responsabilidades respectivas da família, da escola e do Estado na formação dos jovens. Há ainda uma transformação particularmente importante nas sociedades contemporâneas. Família e escola deixaram de possuir o mesmo grau de exclusividade sobre a socialização das novas gerações.
Durante grande parte da modernidade, essas instituições funcionavam como filtros importantes entre crianças e o restante da sociedade. Atualmente, internet, smartphones, jogos, plataformas digitais e redes sociais permitem que crianças e adolescentes tenham contato direto com grupos, valores e conteúdos provenientes de contextos muito distantes de sua família e de sua escola. Essa mudança altera, inclusive, as tradicionais relações entre as gerações. Historicamente, os mais velhos possuíam determinados conhecimentos e experiências que transmitiam aos mais jovens. No ambiente tecnológico contemporâneo, entretanto, pode ocorrer uma inversão parcial. Crianças e adolescentes frequentemente dominam tecnologias e códigos culturais desconhecidos pelos adultos. A transmissão cultural deixa assim de seguir exclusivamente o sentido dos mais velhos para os mais jovens. A escola também perdeu o monopólio relativo sobre o acesso ao conhecimento. Um estudante com acesso à internet pode consultar bibliotecas digitais, assistir a aulas, utilizar ferramentas de inteligência artificial ou acompanhar especialistas localizados em outros países. Isso não elimina a função da escola, mas a modifica. Se anteriormente uma de suas principais tarefas era fornecer acesso à informação, atualmente torna-se cada vez mais importante ensinar a selecionar, contextualizar, avaliar e interpretar informações. Ao mesmo tempo, as redes digitais criam novos desafios de socialização. Crianças e adolescentes encontram comunidades virtuais, influenciadores e grupos de pertencimento que participam da formação de gostos, comportamentos e identidades. Família e escola passam a disputar espaço socializador com agentes que não estão fisicamente presentes e que frequentemente operam por meio de algoritmos capazes de selecionar conteúdos de acordo com os interesses e comportamentos dos usuários. Apesar dessas transformações, família e escola continuam sendo instituições fundamentais. Sua importância, porém, deve ser compreendida dentro de uma rede cada vez mais ampla de agentes socializadores. Família, escola, grupos de amigos, meios de comunicação, mercado, instituições religiosas, comunidades digitais e redes sociais interagem, cooperam e algumas vezes entram em conflito na transmissão de valores e modelos de comportamento. Assim, a socialização contemporânea tornou-se mais plural e complexa. Um jovem pode receber da família determinados valores, encontrar outros na escola, confrontá-los com os de seus amigos e entrar em contato com perspectivas completamente diferentes nas redes digitais. Sua identidade é construída pela combinação, negociação e eventual rejeição dessas diferentes influências. Família e escola, portanto, não devem ser compreendidas simplesmente como instituições que moldam passivamente os indivíduos. Elas constituem espaços nos quais ocorre uma relação dinâmica entre transmissão e transformação cultural. Cada geração recebe normas, conhecimentos e valores das gerações anteriores, mas os interpreta dentro de novas circunstâncias históricas. É justamente por isso que essas instituições mudam juntamente com a sociedade. Em síntese, enquanto a família fornece geralmente os primeiros vínculos afetivos, culturais e identitários, a escola amplia o universo social do indivíduo, introduzindo em conhecimentos sistematizados, normas institucionais e relações mais amplas de convivência. Nas sociedades contemporâneas, contudo, mudanças nas configurações familiares, nas relações entre gerações, nos sistemas educacionais e nas tecnologias de comunicação estão redefinindo continuamente essas funções. Família e escola permanecem fundamentais, mas já não socializam isoladamente. Participam de um ambiente no qual múltiplas instituições e grupos disputam e compartilham a formação dos indivíduos. A compreensão dessa transformação revela um princípio central da sociologia. A formação do indivíduo é inseparável das instituições e das relações sociais dentro das quais sua vida se desenvolve.